Olá, eu sou o professor Leandro Diademe. Você está no canal Ler com Ouvidos. E nós vamos para a leitura da carta encíclica Mortalium Animus, Sua Santidade Papa Pio XI, sobre a transformação da verdadeira religião. Apud Acta Apostolicae Sedis, ano 20, volume 20, número 1, página 5, 10 de janeiro de 1928. Aos reverendíssimos senhores patriarcas, primazes, arcebispos, bispos e outros ordinários dos lugares em paz e união com a Sé Apostólica. Veneráveis irmãos, saúde e bênção apostólica. 1. Ânsia universal de paz e fraternidade. Talvez, jamais em uma outra época, os espíritos dos mortais foram tomados por um tão grande desejo daquela fraterna amizade, pela qual, em razão da unidade e identidade de natureza, somos estreitados e unidos entre nós. Amizade esta que deve ser robustecida e orientada para o bem comum da sociedade humana, quanto vemos ter acontecido nestes nossos tempos. Pois, embora as nações ainda não usufruam plenamente dos benefícios da paz, antes, pelo contrário, em alguns lugares, antigas e novas discórdias vão explodindo em sedições e em conflitos civis. Como não é possível, entretanto, que as muitas controvérsias sobre a tranquilidade e a prosperidade dos povos sejam resolvidas sem que exista a concórdia quanto à ação e às obras dos que governam as cidades e administram os seus negócios. Compreende-se facilmente, tanto mais que já ninguém discorda da unidade do gênero humano, porque, estimulados por esta irmandade universal, também muitos desejam que os vários povos, cada dia, se unam mais estreitamente. 2. A fraternidade na religião, congressos ecumênicos. Entretanto, alguns lutam por realizar coisas que não se assemelham quanto à ordenação da lei nova trazida por Cristo, nosso Senhor. Pois, tendo como certo que rarissimamente se encontram homens privados de todo sentimento religioso, por isso, parece, passaram a ter esperança de que, sem dificuldade, ocorrerá que os povos, embora cada um sustente sentença diferente sobre as coisas divinas, concordarão fraternalmente na profissão de algumas doutrinas, como que em um fundamento comum da vida espiritual. Por isso, costumam realizar por si mesmos convenções, assembleias e pregações, com não medíocre frequência de ouvintes, e para elas convocam, para debates, promiscuamente a todos, pagãos de todas as espécies, fiéis de Cristo, os que infelizmente se afastaram de Cristo e os que obstinada e pertinazmente contradizem a sua natureza divina e a sua missão. 3. Os católicos não podem aprová-lo. Sem dúvida, estes esforços não podem de nenhum modo ser aprovados pelos católicos, pois eles se fundamentam na falsa opinião dos que julgam que quaisquer religiões são, mais ou menos, boas e louváveis, pois, embora não tenha uma única maneira, elas alargam e significam de modo igual aquele sentido ingênito e nativo em nós, pelo qual somos levados para Deus e reconhecemos
obsequiosamente o seu império. Erram e estão enganados, portanto, os que possuem esta opinião, pervertendo o conceito da verdadeira religião. Eles repudiam-na e gradualmente inclinam-se para o chamado naturalismo e para o ateísmo. Daí segue-se claramente que quem concorda com os que pensam e empreendem tais coisas afasta-se inteiramente da religião divinamente revelada. Nota do narrador. Em visita a um país pagão, o Papa Francisco, morto recentemente, agora no primeiro dia após o término da Páscoa, o mesmo falou que todas as religiões são boas, discurso dado em italiano, e que todas levam para Deus. Ora, ou o Papa Francisco, ele está errado e devem se afastar os católicos desta opinião, ou o Papa Pio XI, que escreveu esse artigo 3 da encíclica papal Mortalium Animum, está errado. Não tem como os dois estarem em comunhão. Eu vou ler novamente, terminando a nota, o que disse especificamente o Papa Pio XI sobre todas as religiões serem boas, ok? Vamos lá? Relendo novamente. Sem dúvida, estes esforços não podem de nenhum modo ser aprovados pelos católicos, pois eles se fundamentam na falsa opinião dos que julgam que quaisquer religiões são, mais ou menos, boas e louváveis, pois embora não de uma única maneira, elas alargam e significam de modo igual aquele sentido ingênito e nativo em nós, pelo qual somos levados para Deus e reconhecemos obsequiosamente seu império. Erram e estão enganados, portanto, os que possuem esta opinião, pervertendo o conceito da verdadeira religião. Eles repudiam-na e gradualmente inclinam-se para o chamado naturalismo e para o ateísmo. Feita a leitura com ênfase. 4. Outro erro. A união de todos os cristãos, argumentos falazes. Entretanto, quando se trata de promover a unidade entre todos os cristãos, alguns são enganados mais facilmente por uma disfarçada aparência do que seja reto. Acaso não é justo e de acordo com o dever? Costumam repetir a miúde que todos os que invocam o nome de Cristo se abstenham de recriminações mútuas e sejam finalmente unidos por mútua caridade? Acaso alguém ousaria afirmar que ama Cristo se, na medida de suas forças, não procura realizar as coisas que ele desejou? Ele que rogou ao Pai para que seus discípulos fossem um? João 17, 21. Acaso não quis o mesmo Cristo que seus discípulos fossem identificados por este como que sinal e fossem por ele distinguidos dos demais, a saber, se mutualmente se amassem? Todos conhecerão que sois meus discípulos nisto, se tiverdes amor um pelo outro. João 13, 35. Oxalá todos os cristãos fossem um, acrescentam. Eles poderiam repelir muito melhor a peste da impiedade, que cada dia mais se alastra e se expande, e se ordena ao enfraquecimento do Evangelho. 5. Debaixo desses argumentos se oculta um erro gravíssimo. Os chamados pancristãos
espalham e insuflam estas e outras coisas da mesma espécie. E eles estão longe de serem poucos e raros, mas, ao contrário, cresceram em fileiras compactas e uniram-se em sociedades largamente difundidas, as quais, embora sobre coisas de fé cada um esteja imbuído de uma doutrina diferente, são, as mais das vezes, dirigidas por acatólicos. Esta iniciativa é promovida de modo tão ativo que, de muitos modos, consegue para si a adesão dos cidadãos e arrebata e alicia os espíritos, mesmo que muitos católicos, pela esperança de realizar uma união que parecia de acordo com os desejos da Santa Mãe, a Igreja, para quem realmente nada é tão antigo quanto o reconvocar e o reconduzir os filhos desviados para o seu grêmio. Na verdade, sob os atrativos e afagos destas palavras, oculta-se um gravíssimo erro, pelo qual são totalmente destruídos os fundamentos da fé. 6. A verdadeira norma nesta matéria. Advertidos, pois, pela consciência do dever apostólico, para que não permitamos que o rebanho do Senhor seja envolvido pela nocividade destas falácias, apelamos, veneráveis irmãos, para o vosso empenho na precaução contra este mal. Confiamos que, pelas palavras e escritos de cada um de vós, poderemos atingir mais facilmente o povo, e que os princípios e argumentos que a seguir proporemos sejam entendidos por ele, pois, por meio deles, os católicos devem saber o que devem pensar e praticar, dado que se trata de iniciativas que dizem respeito a eles, para unir, de qualquer maneira, em um só corpo, os que se denominam cristãos. Só uma religião, 7. Só uma religião pode ser verdadeira, a revelada por Deus. Fomos criados por Deus, Criador de todas as coisas, para este fim, conhecê-lo e servi-lo. O nosso Criador possui, portanto, pleno direito de ser servido. Por certo, poderia Deus ter estabelecido apenas uma lei da natureza para o governo do homem. Ele, ao criá-lo, gravou-a em seu espírito e poderia, portanto, a partir daí, governar os seus novos atos pela providência ordinária dessa mesma lei. Mas preferiu dar preceitos aos quais nós obedecemos, e no decurso dos tempos, desde os começos do gênero humano até a vinda e a pregação de Jesus Cristo, ele próprio ensinou ao homem, naturalmente dotado de razão, os deveres que dele seriam exigidos para com o Criador. Abre aspas. Em muitos lugares e de muitos modos, antigamente, falou Deus aos nossos pais pelos profetas. Ultimamente, nestes dias, falou-nos por seu Filho. Fecha aspas. Hebreus 1, 1. Está, portanto, claro que a religião verdadeira não pode ser outra senão a que se funda na palavra revelada de Deus. Começando a ser feita desde o princípio, essa revelação prosseguiu sob a lei antiga e o próprio Cristo completou-a sob a nova lei. Portanto, se Deus falou, e comprova-se pela fé histórica ter ele realmente falado, não há quem não veja ser dever do homem acreditar, de modo absoluto, em Deus que se revela e obedecer integralmente a Deus que impera. Mas, para a glória de Deus e para a nossa salvação, em relação a uma coisa e outra, o Filho unigênito de Deus instituiu na terra
a sua igreja. 8. A única religião revelada é a Igreja Católica. Acreditamos, pois, que os que afirmam serem cristãos não possam fazê-lo sem crer que uma igreja, e uma só, foi fundada por Cristo. Mas, se indaga além disso qual deva ser ela pela vontade do seu autor, já não estão todos em consenso. Assim, por exemplo, muitíssimos destes negam a necessidade da Igreja de Cristo ser visível e perceptível, pelo menos na medida em que deva aparecer como um corpo único de fiéis, concordes em uma só e mesma doutrina, sob um só magistério e um só regime. Mas, pelo contrário, julgam que a igreja perceptível e visível é uma federação de várias comunidades cristãs, embora aderentes, cada uma delas, a doutrinas opostas entre si. Entretanto, Cristo Senhor instituiu a sua igreja como uma sociedade perfeita de natureza externa e perceptível pelos sentidos, a qual, nos tempos futuros, prosseguiria a obra da reparação do gênero humano pela regência de uma só cabeça. Mateus 16:18, Lucas 22:32 e João 21, de 15 a 17. Pelo magistério de uma voz viva, Marcos 16:15, e pela dispensação dos sacramentos, fontes da graça celeste, João 3, 5 e 6, e depois versículos 48 a 50. Depois, capítulo 20 e versículo 22. Conferir com Mateus 18, 18. Por esse motivo, por comparações, afirmou-a semelhante a um reino, Mateus capítulo 13, a uma casa, Mateus 16, 18, a um redil de ovelhas, João 10, 16, e a um rebanho, João 21, versículos 15 a 17. Esta igreja, fundada de modo tão admirável, ao lhe serem retirados o seu fundador e os apóstolos que por primeiro a propagaram, em razão da morte deles, não poderia cessar de existir e ser extinta, uma vez que ela era aquela a quem, sem nenhuma discriminação quanto a lugares e a tempos, foi dado o preceito de conduzir todos os homens à salvação eterna. Abre aspas. E depois, ensinai a todos os povos. Fecha aspas. Mateus 28, 19. Acaso faltaria à igreja algo quanto à virtude e eficácia no cumprimento perene deste munus? Quando o próprio Cristo solenemente prometeu estar presente a ela, abre aspas, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Deste modo, não pode ocorrer que a Igreja de Cristo não existe hoje e em todo o tempo, e também que ela não exista hoje e em todo o tempo, e também que ela não exista como inteiramente a mesma que existiu à época dos apóstolos, a não ser que desejemos afirmar que Cristo Senhor ou não cumpriu o que propôs, ou errou ao afirmar que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. 9. Um erro capital do movimento ecumênico na pretendida união das igrejas cristãs. Ocorreu-nos dever esclarecer e afastar aqui certa opinião falsa, da qual parece depender toda esta questão, e proceder essa múltipla ação e conspiração dos acatólicos, que, como dissemos, trabalham pela união das igrejas cristãs. Os autores desta opinião acostumaram-se a citar
quase que indefinidamente, a Cristo, dizendo, abre aspas, para que todos sejam um, fecha aspas. Abre aspas, haverá um só rebanho e um só pastor, fecha aspas. João, capítulo 27, versículo 21 e capítulo 10, versículo 16. Fazem-no, todavia, de modo que, por essas palavras, queriam significar um desejo e uma prece de Cristo ainda carente de seu efeito. Pois opinam, a unidade de fé e de regime, distintivo da verdadeira e única Igreja de Cristo, quase nunca existiu até hoje, e nem hoje existe. Que ela pode, sem dúvida, ser desejada e talvez realizar-se alguma vez, por uma inclinação comum das vontades, mas que, entre mentes, deve existir apenas uma fictícia unidade. Acrescentam que a Igreja é, por si mesma, por natureza, dividida em partes, isto é, que ela consta de muitas igrejas ou comunidades particulares, as quais, ainda separadas, embora possuam alguns capítulos comuns de doutrina, discordam todavia nos demais. Que cada uma delas possui os mesmos direitos, que no máximo a Igreja foi única e una, da época apostólica até os primeiros concílios ecumênicos. Assim, dizem, é necessário colocar de lado e afastar as controvérsias e as antiquíssimas variedades de sentenças, que até hoje impedem a unidade do nome cristão. E quanto às outras doutrinas, vou ler de novo, tá? Assim, dizem, é necessário colocar de lado e afastar as controvérsias e as antiquíssimas variedades de sentenças, que até hoje impedem a unidade do nome cristão. E, quanto às doutrinas, elaborar e propor uma certa lei comum de crer, em cuja profissão de fé todos se conheçam e se sintam como irmãos. Pois, se as múltiplas igrejas e comunidades forem unidas por um credo pacto, existiria já a condição para que os progressos da impiedade fossem futuramente impedidos de modo sólido e frutuoso. Estas são, veneráveis irmãos, as afirmações comuns. Existe, contudo, os que estabelecem e concedem que o chamado protestantismo, de modo bastante inconsiderado, deixou de lado certos capítulos da fé e alguns ritos do culto exterior, sem dúvida gratos e úteis, que, pelo contrário, a Igreja Romana ainda conserva. Mas, de imediato, acrescentam que esta mesma Igreja também agiu mal, corrompendo a religião primitiva por algumas doutrinas alheias e repugnantes ao Evangelho, propondo acréscimos para serem cridos. Enumeram como o principal entre estes o que versa sobre o primado de jurisdição, atribuído a Pedro e a seus sucessores na Sé Romana. Entre os que assim pensam, embora não sejam muitos, estão os que indulgentemente atribuem ao pontífice romano um primado de honra ou uma certa jurisdição e poder que, entretanto, julgam procedente não do direito divino, mas de um certo consenso dos fiéis. Chegam outros ao ponto de, por seus conselhos, que diríeis serem furtacores, quererem presidir o próprio pontífice. E se é possível encontrar muitos acatólicos pregando a boca cheia a união fraterna em Jesus Cristo, entretanto não encontrareis a nenhum deles em cujos pensamentos esteja a submissão e a obediência ao vigário de Jesus Cristo, enquanto docente ou enquanto governante. Afirmam eles que tratariam de bom grado com a Igreja Romana, mas com igualdade de direitos, isto é,
iguais com um igual. Mas se pudessem fazê-lo, não parece existir dúvida de que agiriam com a intenção de que, por um pacto que talvez se ajustasse, não fossem coagidos a afastarem-se daquelas opiniões que são a causa pela qual ainda vagueiem e errem fora do único aprisco de Cristo. 10. A Igreja Católica não pode participar de semelhantes reuniões. Assim sendo, é manifestamente claro que a Santa Sé não pode de modo algum participar de suas assembleias e que, aos católicos, de nenhum modo é lícito aprovar ou contribuir para estas iniciativas. Se o fizerem, concederão autoridade a uma falsa religião cristã, sobremaneira alheia à única Igreja de Cristo. Nota do narrador. Novamente, o Papa Pio XI escreve em 1928, antes do Concílio Vaticano II, que qualquer união ecumênica que faça exatamente o que a Igreja Católica está fazendo hoje, em 2025, ela é uma falsa religião cristã. Quem diz isso é o Papa Pio XI. E os dados pelos quais você chega a essa conclusão são as falas do próprio Papa Francisco. Todas as religiões levam a Deus. Palavras de Papa Francisco. Fim da nota do narrador. 11. A verdade revelada não admite transações. Acaso podemos tolerar, o que seria bastante iníquo, que a verdade, em especial a revelada, seja diminuída através de pactuações? No caso presente, trata-se da verdade revelada, que deve ser defendida. Se Jesus Cristo enviou os apóstolos a todo o mundo, a todos os povos que deviam ser instruídos na fé evangélica e, para que não errassem em nada, quis que, anteriormente, lhes fosse ensinada toda a verdade pelo Espírito Santo, acaso esta doutrina dos apóstolos faltou inteiramente? Ou foi alguma vez perturbada na igreja em que o próprio Deus está presente como regente e guardião? Se o nosso Redentor promulgou claramente o seu evangelho, não apenas para os tempos apostólicos, mas também para pertencer às futuras épocas, o objeto da fé pode tornar-se de tal modo obscuro e incerto que hoje seja necessário tolerar opiniões pelo menos contrárias entre si? Se fosse verdade, dever-se-ia igualmente dizer que o Espírito Santo, que desceu sobre os apóstolos, que a perpétua permanência dele na igreja e também que a própria pregação de Cristo já perderam, desde muitos séculos, toda a eficácia e utilidade, afirmar isto é, sem dúvida, blasfemo. 12. A Igreja Católica, depositária infalível da verdade. Quando o Filho, unigênito de Deus, ordenou aos seus discípulos que ensinassem a todos os povos, vinculou então todos os homens pelo dever de crer nas coisas que lhes fossem anunciadas pela testemunha pré-ordenada por Deus. Atos 10, 41. Entretanto, um e outro preceito de Cristo, o de ensinar e o de crer na consecução da salvação eterna, que não pode deixar de ser cumpridos, não poderiam ser entendidos a não ser que a Igreja proponha de modo íntegro e claro a doutrina evangélica e que, ao propô-la, seja imune a qualquer perigo de errar. Afastam-se igualmente do caminho os que
julgam que o depósito da verdade existe realmente na Terra, mas que é necessário um trabalho difícil, com tão longos estudos e disputas, para encontrá-lo e possuí-lo, que a vida dos homens seja apenas suficiente para isso. Como se Deus benigníssimo tivesse falado pelos profetas e pelo seu unigênito, para que apenas uns poucos, e estes mesmos, já avançados em idade, aprendessem perfeitamente as coisas que por eles revelou, e não para que preceituasse uma doutrina de fé e de costumes, pela qual, em todo o decurso de sua vida mortal, o homem fosse regido. 13. Sem fé não há verdadeira caridade. Estes pancristãos, que empenham o seu espírito na união das igrejas, pareceriam seguir, por certo, o nobilíssimo conselho da caridade que deve ser promovida entre os cristãos. Mas, dado que a caridade se desvia em detrimento da fé, o que pode ser feito? Ninguém ignora, por certo, que o próprio João, o apóstolo da caridade, que em seu evangelho parece ter manifestado os segredos do coração sacratíssimo de Jesus e que permanentemente costumava inculcar à memória dos seus o mandamento novo, abre aspas, amai-vos uns aos outros, fecha aspas, vetou inteiramente até mesmo manter relações com os que professavam de forma não íntegra e incorrupta a doutrina de Cristo, abre aspas. Se alguém vem a vós e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem digais a ele uma saudação, fecha aspas, 2 João 10. Pelo que, como a caridade se apoia na fé íntegra e sincera, como que em um fundamento, então é necessário unir os discípulos de Cristo pela unidade da fé, como no vínculo principal. 14. União irracional. Assim, de que vale escogitar no espírito uma certa federação cristã, na qual, ao ingressar, ou então, quando se tratar do objeto da fé, cada qual retenha a sua maneira de pensar e de sentir, embora ela seja repugnante às opiniões dos outros. E de que modo pedimos que participem de um só e mesmo conselho, homens que se distanciam por sentenças contrárias, como, por exemplo, os que afirmam e os que negam ser a sagrada tradição uma fonte genuína da revelação divina. Como os que adoram a Cristo realmente presente na Santíssima Eucaristia, por aquela admirável conversão do pão e do vinho que se chama transubstanciação, e os que afirmam que somente pela fé ou por sinal e em virtude do sacramento, aí está presente o corpo de Cristo. Como os que reconhecem nela a natureza do sacrifício e a do sacramento, e os que dizem que ela não é senão a memória ou comemoração da ceia do Senhor. Como os que creem ser bom e útil invocar súplicas aos santos que reinam junto de Cristo, Maria, Mãe de Deus, em primeiro lugar, e tributar veneração às suas imagens, e os que contestam que não pode ser admitido semelhante culto, por ser contrário à honra de Cristo Jesus. Abre aspas, único mediador de Deus e dos homens. Fecha aspas. 1 Timóteo 2,5. 15. Princípio até o indiferentismo e modernismo. Não sabemos, pois, como por essa grande divergência de opiniões seja defendida o caminho para a realização da unidade da Igreja.
ela não pode resultar senão de um só magistério, de uma só lei de crer, de uma só fé entre os cristãos. Sabemos, entretanto, gerar-se facilmente daí um degrau para a negligência com a religião, ou o indiferentismo, e para o denominado modernismo, os que foram miseravelmente infeccionados por ele defendem que não é absoluta, mas relativa à verdade revelada, isto é, de acordo com as múltiplas necessidades dos tempos e dos lugares, e com várias inclinações dos espíritos, uma vez que ela não estaria limitada por uma revelação imutável, mas seria tal que se adaptaria à vida dos homens. Além disso, com relação às coisas que devem ser cridas, não é lícito utilizar-se, de modo algum, daquela discriminação que houveram por bem introduzir entre os que denominam capítulos fundamentais e capítulos não fundamentais da fé, como se uns devessem ser recebidos por todos e, com relação aos outros, pudesse ser permitido o assentimento livre dos fiéis. A virtude sobrenatural da fé possui como causa formal a autoridade de Deus revelante e não pode sofrer nenhuma distinção como esta. Por isso, todos os que são verdadeiramente de Cristo consagram, por exemplo, ao mistério da augusta Trindade a mesma fé que possuem em relação ao dogma da Mãe de Deus, concebida sem mancha, original, e não possuem igualmente uma fé diferente com relação à encarnação do Senhor e ao magistério infalível do Pontífice Romano, no sentido definido pelo Concílio Ecumênico Vaticano. Nem se pode admitir que as verdades que a Igreja, através de solenes decretos, sancionou e definiu em outras épocas, pelo menos as proximamente superiores, não sejam, por este motivo, igualmente certas e nem devam ser igualmente acreditadas. Acaso não foram todas elas reveladas por Deus? Pois o magistério da Igreja, por decisão divina, foi constituído na terra para que as doutrinas reveladas não só permanecessem incólumes perpetuamente, mas também para que fossem levadas ao conhecimento dos homens de um modo mais fácil e seguro. E, embora seja ele diariamente exercido pelo Pontífice Romano e pelos bispos em união com ele, todavia ele se completa pela tarefa de agir, no momento oportuno, definindo algo por meio de solenes ritos e decretos, se alguma vez for necessário opor-se aos erros ou impugnações dos hereges de um modo mais eficiente, ou imprimir nas mentes dos fiéis capítulos da doutrina sagrada, expostos de modo mais claro e pormenorizado. Por este uso extraordinário do magistério, nenhuma invenção é introduzida, e nenhuma nova coisa é acrescentada à soma de verdades que, estando contidas, pelo menos implicitamente, no depósito da revelação, foram divinamente entregues à Igreja, mas são declaradas coisas que, para muitos talvez, ainda poderiam parecer obscuras, ou são estabelecidas coisas que devem ser mantidas sobre a fé, e que antes eram por alguns colocados sob controvérsia. Nota do narrador. Leiam a encíclica do Papa Francisco, encíclica publicada em 2015. Você verá ali a descrição de uma igreja ecológica e a implementação de novos conceitos à fé católica. Uma religião cristã ecológica é algo novo dentro do cristianismo, já que a Bíblia fala que Deus colocou toda a natureza, os animais, as aves do céu, os peixes do mar, sob o comando do ser humano.
e não o contrário. Além do que, Papa Francisco recebeu na sede do Vaticano uma imagem de Pachamama e a ela presenciou uma celebração. Agora, fique atento novamente o que diz o final desta parte 15, escrita pelo Papa Pio XI. Por este uso extraordinário do magistério, nenhuma invenção é introduzida e nenhuma coisa nova é acrescentada à soma de verdades que, estando contidas, pelo menos implicitamente, no depósito da revelação, foram divinamente entregues à Igreja, mas são declaradas coisas que, para muitos talvez, ainda poderiam parecer obscuras, ou são estabelecidas coisas que devem ser mantidas sobre a fé e que antes eram por alguns colocados sob controvérsia. 16. A única maneira de unir todos os cristãos. Assim, veneráveis irmãos, é clara a razão pela qual esta sé apostólica nunca permitiu aos seus estarem presentes a reuniões acatólicas, porquanto não é lícito promover a união dos cristãos de outro modo, senão promovendo o retorno dos dissidentes à única verdadeira Igreja de Cristo, dado que outrora, infelizmente, eles se apartaram dela. Dizemos a única verdadeira Igreja de Cristo, sem dúvida, ela é a todos manifesta e, pela vontade de seu autor, ela perpetuamente permanecerá, tal qual ele próprio a instituiu, para a salvação de todos. Pois a mística esposa de Cristo jamais se contaminou com o discurso dos séculos, nem, em época alguma, poderá ser contaminada, como Cipriano o atesta, abre aspas. A esposa de Cristo não pode ser adulterada, ela é incorrupta e púdica, ela conhece uma só casa e guarda com casto pudor a santidade de um só cubículo, fecha aspas. Decate, Ecclesiae Unitate, número 6. O mesmo Santo Martim, com direito e com razão, grandemente se admirava de que pudesse alguém acreditar que, abre aspas, esta unidade que procede da firmeza de Deus pudesse cindir-se e ser quebrada na Igreja pelo divórcio de vontades em conflito. Fecha aspas. Ibidem. Portanto, dado que o corpo místico de Cristo isto é, a Igreja, é um só, 1 Coríntios 12:12, compacto e conexo, Efésios 4:15, a semelhança do seu corpo físico, seria inépcia e estultícia afirmar alguém que ele pode constar de membros desunidos e separados, pois quem não estiver unido com ele não é membro seu, nem está unido à cabeça, Cristo. Conferir Efésios 5:3 e capítulo 1, versículo 22. 17. A obediência ao Romano Pontífice. Mas ninguém está nesta única Igreja de Cristo e ninguém nela permanece, a não ser que, obedecendo, reconheça e acate o poder de Pedro e de seus sucessores legítimos. Por acaso os antepassados dos enredos pelos erros de Fócio e dos reformadores não estiveram unidos ao bispo de Roma, ao pastor supremo das almas? Ai, os filhos afastaram-se da casa paterna. Todavia, ela não foi feita em pedaços e nem foi destruída por isso, uma vez que estava arrimada na perene proteção de Deus. Retornem, pois,
eles ao Pai comum, que, esquecido das injúrias antes gravadas a fogo contra a sé apostólica, recebê-los-á com máximo amor. Pois se, como repetem frequentemente, desejam unir-se conosco e com os nossos, por que não se separam? Por que não se apressam em entrar na igreja? Abre aspas. Mãe e mestra de todos os fiéis de Cristo. Fecha aspas. Concílio Later 4. C5. Escutem a Lactânio chamando a miúde, abre aspas. Só a Igreja Católica é a que retém o verdadeiro culto. Aqui está a fonte da verdade. Este é o domicílio da fé. Este é o templo de Deus. Se alguém não entrar por ele ou se alguém dele sair, está fora da esperança da vida e da salvação. É necessário que ninguém se afague a si mesmo com a pertinácia nas disputas, pois trata-se da vida e da salvação, que, a não ser que seja provida de um modo cauteloso e diligente, estará perdida e extinta. Fecha aspas. Divin Inst 4,30 11-12. 18. Apelo a seitas dissidentes. Aproximem-se, portanto, os filhos dissidentes da sé apostólica, estabelecida nesta cidade, que os príncipes dos apóstolos Pedro e Paulo consagraram com o seu sangue. Daquela sede dizemos que é, abre aspas, raiz e matriz da Igreja Católica, fecha aspas, São Cipriano, Ep. 48 ad Cornelium 3. Não com o objetivo e a esperança de que a Igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, 1 Timóteo 3,15, renuncie à integridade da fé e tolere os próprios erros deles, mas, pelo contrário, para que se entreguem ao seu magistério e regime. Oxalá auspiciosamente ocorra para nós isto que não ocorreu ainda para tantos dos nossos muitos predecessores, a fim de que possamos abraçar com espírito fraterno os filhos que nos é doloroso estejam de nós separados por uma perniciosa dissensão. Prece a Nosso Senhor e Nossa Senhora. Oxalá Deus, Senhor nosso, que quer salvar todos os homens e que eles venham ao conhecimento da verdade, 1 Timóteo 2,4, nos ouça suplicando fortemente para que ele se digne chamar a unidade da Igreja a todos os errantes. Nesta questão que é, sem dúvida gravíssima, utilizamos e queremos que seja utilizada como intercessora a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Graça Divina, vencedora de todas as heresias e auxílio dos cristãos, para que ela peça, para o quanto antes, a chegada daquele dia tão desejoso por nós, em que todos os homens escutem a voz do seu Filho Divino, abre aspas, conservando a unidade de espírito em vínculo da paz, fecha aspas, Efésios 4:3. 19. Conclusão e bênção apostólica. Compreendeis, veneráveis irmãos, o quanto desejamos isto e queremos que o saiba os nossos filhos, não só todos os do mundo católico, mas também os que de nós dissentem. Estes, se implorarem em prece humilde as luzes do céu, por certo reconhecerão a única verdadeira Igreja de Jesus Cristo e, por fim, nela tendo entrado, estarão unidos conosco em perfeita caridade.
no aguardo deste fato, como auspício dos dons de Deus e como o testemunho de nossa paterna benevolência, concedemos muito cordialmente a vós, veneráveis irmãos, e a vosso clero e povo, a bênção apostólica. Dado em Roma, junto de São Pedro, no dia 6 de janeiro do ano de 1928, festa da Epifania de Jesus Cristo Nosso Senhor, sexto do nosso pontificado. Papa Pio VI. Fim da leitura. Obrigado por participar. Compartilhe, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho e, se puder, torne-se membro. Obrigado.